Olá, eu e o Daria vamos fazer trabalho aqui a respeito de rasterização e primitivas gráficas. Então, os tópicos que a gente vai apresentar são as primitivas gráficas e o que são em exemplos, né? A rasterização, o que é o processo de rasterização e como se aplica, e dois algoritmos de rasterização, que seria o algoritmo DDA e o algoritmo de Bresenham, ambos com demonstração dos algoritmos, né? Além disso, também vamos ver a respeito de performance, que é a comparação entre os algoritmos apresentados, né? E as considerações finais do conteúdo estudado para o trabalho. Então, a respeito de primitivas gráficas, o que são, né? Em resumo, as primitivas gráficas são elementos básicos da formação de desenhos, né? Desenhos que compõem imagens, como linhas, pontos, polígonos, arcos, elipses. E nesse sentido, a gente avança para primitivas que derivam de outras primitivas, por exemplo. Algumas primitivas são capazes de gerar outras. A circunferência, por exemplo, é um tipo de arco. Então, quando a gente une dois arcos bem posicionados, a gente consegue formar um círculo. O círculo é uma primitiva gráfica formada por arcos. A polilinha é um conjunto de linhas concatenadas sucessivamente, né? A gente consegue gerar um triângulo utilizando três linhas bem posicionadas. Então a gente tem essa geração de outras primitivas a partir de primitivas. Além disso, também existem os atributos, tá? Das primitivas gráficas, que seria como que essa primitiva é construída. Então, esses atributos eles se dão como, por exemplo, espessura, cor, né? Onde aqui no exemplo a gente tem a espessura do triângulo, que é 4 pixels, e a cor de cinza, né? No final, a gente tem um triângulo ali, três linhas, mas as linhas têm atributos para formar um tipo específico de primitiva, né? No nosso caso ali do arco, ali embaixo ele tem uma espessura de 8 pixels e a cor é branca. Os exemplos que vão ser mostrados aqui no trabalho do funcionamento dos algoritmos vão ser feitos com linhas retas, né? Então, do ponto de vista matemático, nós podemos definir uma reta com a fórmula y igual a m de x mais b, onde m é o coeficiente angular que a reta faz com o eixo x no plano cartesiano, e quando o m for menor ou igual a 1, a reta faz um ângulo entre 0 e 45 graus com o eixo x. Para m maior que 1, a reta faz um ângulo entre 45 e 90 graus com o eixo x. A rasterização, no caso, ela é um processo de manipulação de imagem, né, que seria o ato de converter uma imagem vetorial em uma imagem raster, né. É um método de conversão popularmente usado para converter imagem SVG, vetorial, né, para PNG, que é um formato bitmap. Então, o objetivo desse funcionamento é que alguns efeitos visuais, algumas ferramentas de aplicação, até mesmo manipulação de imagem, como sombra, né, aplicar sombra em imagens, só funciona em imagens do tipo raster, já não funciona em imagens vetoriais. Então, é necessário fazer essa conversão para poder aplicar alguns estilos visuais quando estamos trabalhando com imagem. No universo de programação, no caso, para a nossa área, né, é o ato de obter dois pontos vetoriais, tá, e incluí-los nas posições corretas da matriz da imagem. Ou seja, a gente obtém dois pontos vetoriais que são flutuantes, eles são posicionados em determinados locais para formar um desenho, uma imagem. Só que para transformar ele numa imagem raster, a gente precisa colocar esses dois pontos em uma matriz de imagem, que geralmente é utilizada de valores inteiros, né? De forma que a gente consiga representar fielmente a imagem original em formato vetorial. No caso de linhas retas, com um ângulo reto de 90 graus, né, a representação da linha é gerada sem problemas, tá? Porque os dois pontos no vetor são inteiros. Eles vão especificamente de uma direção do eixo x até outra, sendo o y o mesmo valor, para formar a linha reta horizontalmente. Então, isso não implica muitos problemas na parte da conversão, porque é o mesmo formato que a matriz final. Já as linhas retas inclinadas, os pontos não são inteiros, são flutuantes, porque pode ser que o ponto inicial e final sejam inteiros definidos, mas o caminho entre eles pode ser flutuante. E por conta disso, os algoritmos de rasterização têm que interpretar e identificar em qual local da matriz inteira ele deve colocar os pixels para representar aquela mesma linha na forma raster. Então é necessário fazer um arredondamento, onde a gente pode perder qualidade um pouco da visualização, né? E por isso alguns tipos de conversões geram o que a gente chama de serrilhamento. Vai ser verificado depois ali nos resultados dos algoritmos. E como acontece esse serrilhamento, né? Ele acontece devido ao algoritmo usado para conversão, porque existem diversos, né?
E para isso, existem alguns algoritmos que podem representar pontos de uma mesma reta de forma diferente, né? Pois cada um decide, através do seu código, onde que ele vai posicionar os pixels finais dos valores flutuantes da conversão. E nesse sentido, a gente vai analisar os algoritmos DDA e Bresenham, indicados para fazer aqui no trabalho, e ver a comparação entre os resultados finais gerados por eles. Bom, então, como o Uriel comentou, existem alguns algoritmos de rasterização. Nós abordaremos dois aqui na nossa apresentação, o algoritmo DDA e o algoritmo de Bresenham. Começando então pelo DDA. Tá? DDA significa Digital Differential Analyzer. Tá? Ele é um algoritmo que se baseia na aplicação das fórmulas que descrevem uma reta no plano. Esse algoritmo também pode ser definido como um algoritmo incremental, ou seja, pelo menos uma das suas variáveis é obtida incrementando o seu próprio valor. O que isso quer dizer? Tá? Primeiramente, a gente define os pontos P1 e P2, que serão o ponto inicial e o ponto final da nossa reta. Pensando numa imagem, estes pontos serão os pixels que compõem a reta, certo? Primeiramente, a gente então vai pintar o pixel na posição P1 e a gente vai ir pintando pixel a pixel até que a gente chegue no ponto final da reta, tá? Este avanço ele é baseado nas equações que descrevem a reta num plano. Ou seja, o incremento se dará sempre de 1 em 1 para o x e se dará com relação ao m para o eixo y. Ou seja, será embasado no coeficiente angular que o Uriel explicou ali no início da apresentação. Para a gente entender melhor, então, vamos analisar a implementação que a gente fez aqui no VS Code, tá? Certo. Primeiramente, a gente define aqui algumas variáveis que nós vamos utilizar no nosso algoritmo, tá? Repare que as variáveis elas são do tipo float. Por quê? O coeficiente angular, tá? Ele pode ser um valor decimal. Então, a gente precisa que as variáveis sejam do tipo float. Tem um ponto flutuante, certo? Para definir esses pixels depois no plano, a gente vai fazer o arredondamento desses valores, certo? Para representar a imagem, então, a gente utilizou as bibliotecas que nós estudamos durante o nosso curso, tá? Então, eu não vou me atentar a explicar o funcionamento disso aqui, ok? Primeiramente, a gente pede para o usuário informar o ponto inicial e o ponto final. Esses valores eu coloquei dentro de laço de repetição para garantir que o usuário só informe pontos que existam dentro da nossa imagem. Lembrando que a nossa imagem ela tem 500 pixels por 500 e ela é preta, certo? Completamente sem cor. Bom, feito isso, a gente vai definir as variáveis ΔX e ΔY, que são a distância entre x1 e x2 e a distância entre y1 e y2. Feito isso, a gente vai definir a quantidade de passos que o nosso algoritmo terá. Ou seja, se dx for maior que dy, quer dizer que a nossa reta ela vai andar muito mais em relação ao x do que em relação ao y. Tá? Ou seja, essa variável step ela guarda a quantidade de passos ou pixels que formarão a reta. Considerando que a reta ela pode andar para qualquer direção, os valores de x e y podem acabar se invertendo. Então, caso dx seja maior, o x será incrementado de 1 em 1 e o y será incrementado com relação ao m. Tá? Caso contrário, o y será incrementado de 1 em 1 e o x será incrementado com relação a m. Ok? Aqui a gente divide os deltas pela quantidade de passos que nós teremos. E isso aqui que vai garantir com que a definição que a gente fez seja atendida. Feito isso, a gente define o ponto inicial, que é o x1 e o y1, informado pelo usuário. E a gente tem um laço de repetição que irá pintando pixel a pixel com a cor branca e irá incrementar as variáveis x e y de acordo com o cálculo que nós fizemos aqui, certo? Depois a gente grava a imagem.
Então eu vou executar aqui para demonstrar o funcionamento. Vou definir os pontos iniciais e finais. Aqui vai ter 420 e 350, tá? E eu quero que a reta ela seja decrescente, tá? Então eu vou colocar aqui 50 e 300, certo? Eu coloquei aqui um print só para a gente ver o andamento dos pontos, tá? Como eu disse, a reta ela está andando de uma forma decrescente. A variação de x for maior, então x está sendo incrementado de 1 em 1, nesse caso aqui decrementado, certo? E o y está com relação ao m. Como podemos ver, gerou um valor com ponto flutuante. Então, para representar os pixels é necessária a função de arredondamento, certo? Que nós fizemos aqui, ó, round x e round y, ok? Vamos ver aqui no GIMP como que ficou essa nossa imagem, tá? Então, como podemos ver, ela ficou representada em branco, ficou um tanto quanto serrilhada, mas a forma de rasterização ela foi implementada. Certo? Voltando aqui aos slides, então, vamos a algumas considerações, tá? O algoritmo DDA, ele cria boas retas, porém, ele consome muito tempo devido às funções de arredondamento, tá? Como eu comentei, o coeficiente m pode ser um número inteiro, tá? Aliás, pode não ser um número inteiro e vai obrigar o hardware a trabalhar com números flutuantes. Além disso, tá, ele não é muito eficiente, tá? Ele ocorre comportamentos bem indesejados para ângulos próximos a 0,90 graus. Dessa forma, o cálculo das posições dos pixels podem se distanciar do caminho original e real da reta, certo? Falando então sobre o algoritmo de Bressingham, tá? Ele é consideravelmente mais preciso e eficiente para a rasterização quando comparado ao algoritmo DDA, certo? Ele também é conhecido como o algoritmo do ponto médio, tá? Ele se baseia no argumento de que um segmento de reta deve ser contínuo quando plotado, quando representado, ok? Por que ele é mais eficiente que o algoritmo DDA, tá? Porque enquanto o algoritmo DDA se baseia em números com pontos flutuantes, o algoritmo de Bressingham se baseia com números inteiros, a partir de um cálculo de média, ok? Bom, então inicialmente a gente considera que a reta possui uma inclinação m positiva menor que 1, ou seja, m vai ser maior ou igual a 0 e vai ser menor ou igual a 1. A gente define um valor p, que vai ser o ponto inicial, e vamos incrementando x de 1 em 1, certo? E o y a gente pode não incrementar ou incrementar em 1, certo? Então a gente não trabalha com pontos flutuantes aqui. Bom, como que é o cálculo do ponto médio, tá? A gente define, vamos imaginar então que cada um desses quadrados aqui seja um pixel, certo? Podemos ver que existe uma distância, tá? Entre este ponto aqui e este ponto aqui. Essa distância possui um ponto médio, tá? Caso a reta que está passando aqui, ela corte essa linha acima do ponto médio, então as variáveis serão incrementadas de 1 em 1 para ambos os pixels. Ou seja, o x vai andar em 1 e o y vai andar em 1 também, pintando este quadrado aqui. Caso a reta passe abaixo do ponto médio, então o x será incrementado em 1 e o y não será incrementado, pintando este pixel aqui, certo? Aqui ele explica o que eu falei em texto, tá? Em vez de com imagem, como eu fiz. Ok? Então, para deixar um pouquinho mais claro, vamos analisar aqui a implementação no VS Code, tá? Lembrando
que essa implementação que nós fizemos, ela funciona para o primeiro octante do plano, tá? Nativamente, o algoritmo de Bressingham ele não vai funcionar para todas as direções, tá? Então nós fizemos uma implementação mais simples aqui para fins da academia, ok? Aqui a gente também define as variáveis, só que dessa vez elas são do tipo inteiro. Criamos uma imagem preta também de 500 por 500 pixels e pedimos para o usuário informar o ponto inicial e o ponto final da reta. Também calculamos o ΔX e o ΔY e definimos aqui algumas variáveis de decisão, tá? A variável P, por exemplo, ela será usada para calcular o ponto médio dentro do laço de repetição. E P2 e XY2 serão utilizadas para incrementar os valores de x e y, ok? Aliás, as variáveis P2 e XY2 serão utilizadas para atualizar o P, certo? Então, aqui dentro do nosso laço, a gente verifica se o ponto médio ele está abaixo, certo? Se a reta cruza o ponto abaixo do ponto médio, a gente incrementa, então, o P e as coordenadas serão x mais 1 e y. Caso contrário, a gente incrementa o y e as coordenadas serão x1, x mais 1 e y mais 1. E nós setamos então o pixel na imagem. Logo após esse laço de repetição, a gente grava a imagem e teremos um resultado, certo? Então, também vou executar esse algoritmo aqui para demonstração. Bom, como a reta só funciona no primeiro octante, então eu vou colocar aqui as coordenadas de 30 e 30 até 420 e 50. Pois bem, vamos analisar aqui então no GIMP como é que ficou. Certo? Então tá aqui a nossa reta. Como a gente pode ver, tá? Ela também ficou um tanto quanto serrilhada. Porém, a fórmula de calcular os pixels mais fiéis à reta é uma forma mais precisa do que o algoritmo DDA, ok? Por ele ser um tanto mais preciso, o algoritmo de Bressingham ele pode ser usado então para representar várias primitivas gráficas, como círculos, etc. A respeito da performance, né? Então a gente vai fazer uma comparação breve aqui entre os algoritmos apresentados, né? Onde a gente pode visualizar aqui que entre o DDA e o Bressingham, eles têm algumas características únicas, tá? O DDA ele renderiza retas em qualquer direção, tá? Em comparação com o Bressingham nativo, que ele não renderiza retas em qualquer direção. O DDA é um algoritmo onde tem um cálculo lento, devido ao que o Daria falou sobre o uso de pontos flutuantes, né, no momento do cálculo. Enquanto o Bressingham ele é mais veloz por calcular valores inteiros. O DDA requer mais processamento e o Bressingham requer menos processamento em comparação. Já o DDA não é possível otimizar. O algoritmo DDA ele é definitivo, o que foi gerado, né? Já o Bressingham pode ser otimizado. E nesse sentido de ser otimizado, a gente tem diversas versões do algoritmo de Bressingham que são capazes de, por exemplo, renderizar retas em qualquer direção, ou até mesmo fazer outros cálculos com um processo de serrilhamento mais... como é que eu posso dizer? Um serrilhamento ainda menor. E o DDA, por exemplo, ele é um algoritmo lento que consome muito por conta de seus cálculos serem mais multiplicações e divisões, né? E por isso a geração de pontos flutuantes. Já o Bressingham trabalha mais com adição e subtração. Entretanto, o Bressingham possui algumas desvantagens, ao menos nativamente. Então, como considerações finais aqui do conteúdo apresentado, a rasterização ela é um processo essencial na manipulação de imagens, né? Então, ter algoritmos bons e performáticos que consigam fazer esse serviço é um objetivo muito bom para a nossa área, no sentido de ajudar as pessoas que trabalham com manipulação de imagem, né, a ter um resultado mais satisfatório no seu trabalho. No geral, entre os algoritmos apresentados, o Bressingham seria escolhido para a maioria dos casos, né, desde que ele fosse otimizado para renderizar retas em todas as direções, né. Como comentado, ele não faz isso nativamente. O algoritmo de Bressingham, se pesquisar normalmente aí,
ele nativamente renderiza retas apenas no primeiro octante do plano cartesiano. Então ele começa a falhar e renderizar pontos, a não renderizar certos pontos na progressão assim de desenhar a reta, quando a gente utiliza algumas outras direções fora disso nativamente. E muito obrigado pela atenção. Aqui segue os nossos GitHubs. No caso, no GitHub do Daria tem o código dos algoritmos apresentados aqui, então pode checar por lá. E era isso. Obrigado.